Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui. Observe como você chega, vai ocupando o seu espaço. Muito bom, muito bom. Nesses nossos dias aqui, nessa nossa sequência, nós estamos refletindo um pouco a respeito do vitimismo ou da vitimização. Nós falamos um pouco no primeiro dia a respeito do contexto no geral. Ontem nós falamos um pouco sobre o que é ser vítima e a importância de olhar para este tema com carinho e com respeito. Tanto nas situações das nossas vidas onde nós ocupamos esse espaço de vítimas, tanto em situações onde outras pessoas ocupam este espaço ou passam por essa situação. Porque para que a gente possa compreender o vitimismo, a gente pode e precisa compreender o que é a vítima e movimentos reais, né, onde as vítimas existem. Quando nós olhamos para uma situação difícil que nos aconteceu, que foi como nós terminamos a nossa reflexão de ontem. Eu passei por uma situação que foi difícil para mim, uma situação na qual eu fui vítima. Ok, isso está posto e eu preciso reconhecer isso e reconhecer tudo que eu senti. Porque muitas vezes, como nós dissemos ontem, isso fica encapsulado dentro de nós, como se isso não tivesse o direito de aparecer. E muitas vezes, neste momento, e nessa situação onde somos vítimas, nós tendemos a suprimir a nossa emoção. Então, o primeiro movimento é poder reconhecer isso que nos aconteceu e aquilo que nós sentimos. Raiva, tristeza, insegurança, vergonha, culpa, não importa. Feito isso, quando eu reconheço que algo difícil aconteceu na minha vida, nós vamos para o próximo passo, que é o que eu escolho fazer com isso. Uma vez que não é possível mudar o que nos aconteceu. O que é que eu escolho fazer com isso daqui para frente? Se eu escolho olhar para isso que me aconteceu e transformar isso em fonte de força para a minha vida daqui para frente, nós podemos elaborar esse episódio onde fomos vítimas e seguir daqui para frente com o aprendizado, com a força que isso nos traz. E dessa forma nós seguimos livres nas nossas vidas. A questão é que muitas vezes nós entramos num looping de fazermos disso que nos aconteceu uma fonte de queixa, uma fonte de lamentação que não termina. E é geralmente essa postura que nos coloca num lugar de vitimismo. Porque o vitimista não assume a responsabilidade do que fazer com isso daqui para frente. Veja, tem um ponto que é muito importante. Nós não estamos dizendo, e veja porque é uma diferença significativa, nós não estamos dizendo que o vitimista
ele não assume a responsabilidade pelo que aconteceu. Porque veja, a vítima não é responsável pelo que aconteceu. Nós falamos sobre isso ontem. A vítima sofre um dano real. Ela não é responsável por aquilo que aconteceu. Então, o grande objetivo aqui não é dizer que nós temos que assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Eu sofri uma violência, um abuso, uma traição. Eu não preciso assumir a responsabilidade sobre isso, uma vez que essa responsabilidade não existe. Eu não sou responsável pelo dano que eu recebi. E aí, aquele perigo que nós falamos ontem das distorções. Isso aconteceu porque estava com a roupa curta, isso aconteceu porque não supria as necessidades do companheiro. A responsabilidade não é da vítima. Agora, qual é a responsabilidade que o vitimista não assume? É a responsabilidade do que eu faço daqui para frente com isso. Percebem a diferença? Então, o nosso grande exercício para reconhecermos o vitimismo é reconhecer se nós estamos assumindo a responsabilidade do que nós vamos fazer daqui para frente. E por quê? Porque o vitimista, na maioria das vezes, transfere esta responsabilidade para o externo. Para a vida, para o mundo, menos para ele. Falas que são típicas de um comportamento vitimista. Porque comigo, mas isso só acontece comigo, que vida injusta, nada da minha vida dá certo, que mundo injusto. O vitimista entra nesse looping da injustiça e ele tem a certeza de que a vida dele não é melhor em função dos outros. A minha vida não é melhor em função da minha história, em função dos meus pais, em função do meu chefe, em função do meu marido. É como um barco à deriva. Não há nada que eu possa fazer. E aí há uma isenção de responsabilidade. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, mais uma vez, nem a vítima e nem o vitimista precisam se responsabilizar pelo que aconteceu, porque isso não é responsabilidade de ninguém. Isto é responsabilidade do agressor. Isto é responsabilidade de quem causa o dano. Isto é um outro trabalho. Nós precisamos nos responsabilizar pelo que nós fazemos daqui para frente com isso. Mas eu digo precisamos se nós não queremos e se nós escolhemos não manter uma postura de vitimistas. Agora veja. Por que é que nós adotamos essa postura de vitimistas ou de vitimização? De onde vem isso? Eu não espero aqui dar uma resposta que se enquadre em todas as situações, mesmo porque eu acho que esse é um movimento que pode vir de várias causas, mas eu quero refletir sobre dois temas que muitas vezes nos levam para esse lugar da vitimização. Então, são reflexões de dois pontos que podem nos levar a isso. Podem existir inúmeros, mas eu tenho visto ao longo desses anos dois movimentos muito importantes que muitas vezes nos levam para esse lugar da vitimização.
O primeiro é a nossa dinâmica básica enquanto seres humanos de nos afastarmos da dor e nos aproximarmos do prazer. Aqueles que estão conosco aqui há mais tempo já me ouviram falar sobre isso. Lá no meu canal do YouTube a gente tem vídeos também que abordam esse movimento. Nós, enquanto seres humanos, nós temos uma tendência a nos afastarmos da dor e nos aproximarmos do prazer. Se a gente pudesse escolher isso, a gente escolheria isso em 100% das situações. Você quer prazer ou quer dor? Você quer algo confortável ou desconfortável? Nós escolheríamos esse movimento. Então nós temos essa dinâmica básica. O que significa que muitas vezes o movimento de assumir uma responsabilidade daqui para frente é um movimento que muitas vezes dói. É um movimento que muitas vezes desconforta. Não sei se isso faz sentido para vocês. Muitas vezes a autorresponsabilidade é um movimento que num primeiro momento nos desconforta. Veja, eu vou dar um exemplo para vocês verem se isso faz sentido. E percebam que nesta pergunta que eu vou fazer não é como você agiria ou como você acha que deveria ser, como você acha que deveria agir. Mas veja, o que é mais confortável, não é como você agiria, o que é mais confortável dizer que eu fui mal na prova porque eu não estudei, porque eu não me dediquei da forma como eu deveria, porque eu não me debrucei sobre aquilo, ou dizer que eu fui mal na prova porque ela foi mal elaborada, ou porque o professor me persegue. O que é mais confortável para nós, né? Não é sobre é mais confortável eu reconhecer que o meu desempenho no trabalho não foi bom, que eu não entreguei aquilo que precisava, eu tenho pontos a serem melhorados aqui na minha competência profissional? Ou é mais confortável dizer que os meus 3 últimos chefes me perseguiam, colocaram um alvo aqui nas minhas costas? Entende? É mais confortável esse movimento. O professor não elaborou bem, é o meu chefe aqui. Voltamos. É mais confortável eu dizer que talvez eu precise mergulhar mais no autoconhecimento, olhar para pontos que eu tenho que melhorar, transformar algumas questões no meu comportamento, em como eu olho para a minha vida? Ou é mais confortável dizer que o meu marido me faz infeliz? Ou que minha esposa me faz infeliz? Então esse é o primeiro movimento, que nos leva muitas vezes para a vitimização ou para o vitimismo. Quando eu não assumo a responsabilidade e transfiro para o outro, isto não precisa doer aqui, né? Porque muitas vezes dói a gente olhar para o nosso ponto de melhoria, para aquilo que a gente precisa fazer. Então, um dos movimentos que eu tenho observado que nos levam para essa questão da vitimização é nos afastarmos desse desconforto. Eu não quero viver esse desconforto. Segundo ponto que eu tenho observado que nos leva a manter um comportamento de vitimização. São os benefícios que nós recebemos quando nós adotamos uma postura que é vitimista. Como a minha história é a história mais difícil, não tem história mais difícil do que a minha, como a minha dor é a maior dor do mundo, eu mereço mais carinho,
mais atenção, mais reconhecimento. Perceba quantas vezes o nosso movimento de vitimização, na verdade, é uma busca por reconhecimento. Percebem isso? Quantas vezes o vitimista não usa este lugar, ou quantas vezes nós, numa postura vitimista, não usamos isso para receber reconhecimento. Ou o que muitas vezes acontece, vejam se isso faz sentido para você. A gente fala um pouco sobre isso no Leader Training, para aqueles que já fizeram. Quantas vezes uma postura vitimista não é também uma postura manipuladora? Então, quantas vezes nós não usamos do vitimismo para fazer um movimento que é de manipulação? Como eu sou o mais prejudicado aqui, como eu sou o que mais sofre, só dessa vez vocês podem fazer do jeito que eu quero. Ou, nossa, eu nunca pedi nada para você, agora eu peço uma coisinha assim para você, e você não pode fazer por mim? Eu que faço tudo por você. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Nós já vimos isso acontecer? Então, quantas vezes essa postura vitimista não está atrelada a um movimento de manipulação? E se os outros não fazem o que a pessoa pede, são insensíveis, são frios. E o grande problema é que para muitas pessoas o vitimismo dá uma credencial para não agir, né? Ou uma credencial para agir daquele jeito. Como a minha vida foi muito difícil, eu preciso ser indenizado mesmo o tempo todo, né? Ou eu sou violento porque sofri violência. Veja, nós não estamos dizendo que isso não tem reflexos. Nós já falamos sobre isso, sobre a questão da vítima. Uma criança que sofre violência na infância tem reflexos disso na vida adulta. Isso é inquestionável. Não é sobre isso. Agora, dizer que eu sou violento, ponto, acabou, e não posso transformar isso porque eu vivi a violência, isso é diferente. Isso é uma credencial. E esse é o ponto que a gente precisa ter atenção, que é o que eu escolho fazer daqui para frente. Então, o segundo ponto é quantas vezes essa postura vitimista não é uma busca por reconhecimento ou por um benefício. Veja, a pessoa que está sofrendo, na maioria das vezes, está passando um momento difícil, ou que a vida dela é muito dura, que tudo é muito difícil, né? Mobiliza nas pessoas o quê? Agora, uma pessoa que está bem, que está fazendo sucesso, que está dando tudo certo na vida dela, geralmente mobiliza nas pessoas qual sentimento? Então, esses são pontos importantes para nós. Compreendermos essa nossa tendência a nos afastarmos da dor, e aí muitas vezes nós nos isentamos, né, da autorresponsabilidade. E o segundo movimento é quais são os benefícios que nós temos quando nós agimos assim. Então, nossa lição de casa para amanhã, quando a gente vai falar um pouco sobre como lidar com isso,
é que a gente possa fazer uma reflexão se existem alguns momentos da nossa vida onde nós agimos lá no passado, ou ainda hoje agimos, talvez em algum momento da nossa vida, como vitimistas, ou nesse processo de vitimização. Será que tem algum momento, alguma situação da minha vida onde às vezes eu ainda ajo dessa forma? E aí ponho atenção nisso. Conheço alguém que age assim, me relaciono com uma pessoa que age dessa forma? Ponho atenção nisso também. Por quê? Porque quando a gente identifica isso de forma prática, a gente tem uma chance maior de trabalhar isso com os recursos que a gente vai apresentar amanhã. Senão fica um pouco distante, fica hipotético, né? Mas se eu trabalho, poxa, acho que às vezes eu entro nesse lugar, né? De me vitimizar, de achar que a minha dor é a maior dor do mundo, o meu problema é o maior problema do mundo. E veja, nós não estamos aqui para invalidar nem a sua dor, nem o seu problema, não é sobre isso. Você tem a sua dor, você tem o seu problema, eu tenho a minha dor, eu tenho o meu problema, e eles são do tamanho que são. Mas uma coisa importante que a gente reconheça sempre, eu digo sempre isso, nos treinamentos e também nos movimentos individuais. A sua dor não é a maior dor do mundo. O seu problema não é o maior problema do mundo. Sinto muito em te dizer isso, porque o meu também não é. O meu problema não é o maior problema do mundo, a minha dor não é a maior dor do mundo. A minha dor, é o meu problema, tem um tamanho e a gente precisa respeitar e acolher isso. Mas se eu entrar no lugar de que é a maior dor do mundo, o maior problema do mundo, a chance da gente entrar no looping da vitimização é muito grande. Então, eu falo isso com carinho e com respeito. Que a gente possa validar e reconhecer a nossa dor, o nosso sofrimento, os nossos problemas, do tamanho que eles têm. Ponto. Do tamanho que eles são. Ponto. E olhar para a nossa força para fazer o movimento daqui para frente. Eita, olha, que oração. Sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os dois pés no chão ou cruza as pernas na posição de lótus. Mãos repousam sobre as pernas, palmas das mãos para baixo, palmas das mãos para cima, numa posição específica, se você preferir. Okay. Se for confortável, fecha os olhos. Se não for confortável, mantenha os olhos abertos, desça o olhar 45 graus em direção ao chão. Inspire pelo nariz, solte pelo nariz. Nós vamos inspirar, contando mentalmente. 1, 2, 3. Fazemos uma pequena pausa e expiramos pelo nariz, contando mentalmente. 3, 2, 1. No seu ritmo e no seu tempo. É natural que venham pensamentos, lembranças, sensações físicas. Agradeça e preste atenção de novo na respiração e na contagem mental. Iniciando.
Respire profundamente. Interrompa a contagem. Observe como você se sente. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os seus pés, vá mexendo suavemente os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros, o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Muito bom. Amanhã, mais um passo. Amanhã, diretamente do Leader Training. Amanhã nós temos LT. Então, nos vemos amanhã lá do LT.